O que vale mais, uma raia-manta viva ou uma raia-manta no seu prato? E o que você, como cidadão cientista, pode fazer para contribuir com a conservação dessa espécie? Para responder perguntas como essa, o Projeto Mantas do Brasil atua desde 2015 na produção e divulgação de conhecimento sobre raias-manta e sua conservação. Divulgação científica, elaboração de material didático e educação ambiental são algumas das nossas iniciativas para disseminar o conhecimento sobre essa espécie e do porquê é tão importante protegê-la. Sabia que você também pode fazer parte disso por meio do programa Cidadão Cientista? A Ciência Cidadã nada mais é do que uma parceria entre a comunidade e os cientistas em prol do conhecimento. Cidadãos cientistas são voluntários de todo o mundo que contribuem com seu conhecimento e experiências locais, documentando, registrando e divulgando dados de avistamento, seja de espécies, interações ecológicas, efeitos de mudanças climáticas e muito mais. Essa colaboração é uma enorme aliada da conservação. Isso porque, além de contribuir para a produção científica, a ciência cidadã amplia a rede de pessoas comprometidas com o meio ambiente. E nesse vídeo, vamos te mostrar como e por que se tornar um cidadão cientista engajado na conservação do majestoso grupo das raias-manta. Mas afinal, quem são as raias? As raias são peixes cartilaginosos que fazem parte do mesmo grupo taxonômico dos tubarões, a subclasse dos elasmobrânquios. E apesar de pertencerem ao mesmo grupo, apresentam hábitos e características diferentes. E aí, vamos aprender mais sobre as raias-mantas? As raias-manta pertencem ao gênero Móbula e são representadas atualmente por duas espécies. A Móbula birostris, conhecida como raia-manta oceânica, que ocorre em todo o mundo, inclusive no litoral brasileiro, e a Móbula alfredi, chamada de raia-manta recifal. Ambas compartilham várias características, como o grande tamanho corporal, as nadadeiras peitorais que lembram asas e alimentação por filtração, ingerindo principalmente plâncton. No entanto, existem algumas diferenças significativas entre elas. A espécie encontrada no Brasil é a maior das duas, podendo ultrapassar os 7 metros de envergadura, é altamente migratória e solitária. Já a Móbula alfredi, um pouco menor, chega a 5 metros de envergadura e, apesar de ser comum em águas costeiras tropicais e subtropicais, não há registros delas no Oceano Atlântico. Bom, mas então agora falando especificamente das duas espécies descritas, vocês viram que elas são muito parecidas. Então como é que a gente diferencia elas? Começando pela Móbula birostris, que é a maior manta que a gente tem. Ela pode chegar até 8 metros de envergadura e pesar até 2 toneladas. Não é à toa que chamam ela de manta gigante. Já a Móbula alfredi, ela é um pouquinho menor, podendo chegar até 5,5 metros, mas mesmo assim ainda é muita coisa. Mas então, como é que a gente identifica esses animais? Bom, começando pela Móbula birostris, que é a maior, a parte dorsal dela, que seria as costas, ela possui 2 manchas brancas, bem definidas, formando um T. Já a Móbula alfredi, ela possui também essas 2 manchas brancas na parte dorsal, só que elas não são tão bem definidas e formam um Y. Já na parte ventral, que é a parte da barriga delas, a Móbula birostris possui uma mancha cinza acinzentada de uma nadadeira até a outra, que parece como se tivessem jogado uma tinta spray nas nadadeiras dela, que a gente chama de chevron. Além disso, ela tem na parte central da barriga algumas manchas pretas. Essas manchas, elas são únicas de cada indivíduo, então a gente usa isso para a identificação dos indivíduos. Outra característica que a gente pode utilizar para diferenciar as duas espécies é olhar para o rosto delas, porque a Móbula birostris, ela tem o rosto preto, como se fosse uma máscara preta, os olhos e a boca. Já a Móbula alfredi, ela tem essa região como se fosse uma máscara branca. Por mais que as mantas possuam uma extensa distribuição, seu processo reprodutivo é longo, e isso torna o crescimento da população lento, fazendo com que ela seja um grupo vulnerável à extinção. As fêmeas demoram mais de 10 anos para se tornarem sexualmente maduras e gestam por mais de 10 meses, gerando apenas um filhote em intervalos de 2 a 4 anos. Bom, mas afinal, então onde a gente pode encontrar esses indivíduos? As mantas, elas ocorrem quase ao redor do mundo inteiro,
Mas aqui na costa brasileira, a gente só consegue ver a Móbula birostris. E um ótimo lugar para encontrar essas espécies é na Laje de Santos. O Parque Estadual Marinho da Laje de Santos fica localizado no estado de São Paulo e é o primeiro e único parque marinho do estado. Reconhecido em 1993, a Laje de Santos, além de ser um lugar incrível para mergulhadores e fotógrafos, possui também uma grande importância para a conservação da biodiversidade marinha local. Em relação à legislação brasileira, a normativa de número 2, interministerial, do Ministério do Meio Ambiente, publicada em 13 de março de 2013, proíbe a captura intencional, a retenção a bordo, transporte, armazenamento, desembarque, transferência e venda de espécies da família Mobulidae. A portaria de número 445 do Ministério do Meio Ambiente, publicada em 17 de dezembro de 2014, coloca a família Mobulidae como vulnerável à extinção. Essa portaria foi alterada pela portaria de número 148, de 7 de junho de 2022. Nela, não houve reclassificação da família, mantendo ainda como vulnerável à extinção. A IUCN, União Internacional para a Conservação da Natureza, é uma organização responsável por informar a sociedade e pesquisadores sobre o status de conservação de diversas espécies. Infelizmente, a Móbula birostris está classificada pela lista vermelha da IUCN como em perigo, enquanto a Móbula alfredi está classificada como vulnerável, ou seja, elas estão em grande ameaça de extinção. Vale destacar o Plano de Ação Nacional para a Conservação de Tubarões e Raias Marinhas Ameaçadas de Extinção, o PAN-Tubarões. Ele está disponível para download no site do Instituto Linha d'Água. Esse plano cumpre função social de expandir o conhecimento sobre essas espécies ameaçadas de extinção, além de colaborar e incentivar projetos voltados para esse tema. Agora, vamos conhecer alguns dos principais fatores que colocam as raias-manta na lista de animais ameaçados de extinção. A pesca intencional é quando pescadores têm o objetivo de capturar animais para consumo ou comércio. Ela faz uso de armadilhas como anzóis ou redes. Já o bycatch é a captura acidental de espécies que não eram o alvo principal daquela atividade pesqueira, mas que muitas vezes são vítimas de danos severos ou até de morte. A pesca fantasma é quando equipamentos de pesca como redes ou anzóis são perdidos ou abandonados no mar. Os animais podem interagir com esses apetrechos, seja por acidente ou até por confundi-los com algum tipo de presa. Como consequência, isso compromete o comportamento dos organismos e pode imobilizá-los, levando a fins muito drásticos. Em determinados países do Oriente Global, há uma crença de que o consumo de chás e medicamentos produzidos a partir das brânquias de raias-mantas teriam efeitos benéficos na filtração do sangue humano. Não há evidências científicas de que essa crença seja verídica, mas ela certamente fomenta muito o comércio ilegal dessa espécie. As mudanças climáticas e o aumento de temperatura dos oceanos afetam diretamente o equilíbrio dos ecossistemas marinhos. As raias-mantas dependem de locais específicos para alimentação, reprodução e migração. Locais esses que podem ser degradados por manifestações da crise ambiental que vivemos. Por exemplo, o fenômeno de branqueamento de corais, que diminui drasticamente a oferta de alimento em ambientes costeiros e desequilibra toda a comunidade de organismos que ali vive. Por fim, o consumismo e desperdício de recursos e produtos, o descarte incorreto de lixo, vazamentos de óleo e petróleo, degradação dos nossos biomas naturais e tantas outras atividades antrópicas têm causado prejuízos dramáticos, não só para as raias-manta, mas para toda a biodiversidade do nosso planeta. Ao identificar uma raia-manta presa em algum apetrecho, recolha com cuidado e avalie a possibilidade de soltura sem a necessidade de ferir o animal. É importante destacar que, devido às dimensões da raia-manta, é preciso prezar pela segurança pessoal e dos outros mergulhadores ao seu redor, evitando perturbações que possam perturbar as arraias. Por mais que sejam consideráveis dóceis, animais de grande porte podem se assustar e causar possíveis acidentes ao se debater, por exemplo. Portanto, só ajude uma raia-manta se sentir seguro.
Agora que você, nosso novo cidadão cientista, conhece um pouco mais sobre as raias-mantas, suas características, como vivem, sabe que elas estão ameaçadas de extinção, vamos aprender sobre a importância da preservação dessa espécie e por que elas valem mais estando vivas. Bom, é claro que o valor de uma vida é inestimável, mas é interessante a gente pensar e quantificar o quão valiosa pode ser a presença desses animais para os nossos ecossistemas e até mesmo para nós. As raias-mantas são animais muito importantes para a manutenção de ecossistemas marinhos, tanto em escala regional quanto em escala global. A raia-manta é um animal de grande porte e que realiza vários deslocamentos. Quando elas transitam entre as camadas mais profundas e as camadas mais superficiais dos mares, acaba influenciando diretamente na diversidade da vida marinha e no funcionamento dos oceanos, já que elas transportam nutrientes e assim contribuem para a sobrevivência de outras espécies e conectam habitats e ecossistemas. Esse transporte de nutrientes favorece principalmente o fitoplâncton, que são animais fotossintetizantes bem pequenininhos, mas que são a base da cadeia alimentar e participam da alimentação de várias espécies marinhas. E sua ausência pode afetar diretamente a presença desses animais nas regiões. Outro ponto importante, elas desempenham um papel fundamental na absorção de CO2 da atmosfera, o famoso gás carbônico, ao contribuírem com o fitoplâncton, já que eles, junto com outras plantas marinhas, são responsáveis por produzir a maior parte do oxigênio que respiramos. Então, podemos concluir que as raias-mantas são fundamentais para o bem-estar de ecossistemas marinhos. Contribuem para a mistura e transporte de nutrientes entre regiões oceânicas, dando suporte a esse ciclo natural e essencial para a disponibilidade de alimento e de ar puro, e para a redução de gases que favorecem as mudanças climáticas. Bom, o turismo sustentável com raias-manta oferece uma maneira muito especial das pessoas poderem ver esses majestosos animais marinhos enquanto ajudam na sua preservação. Quando o turismo é feito de forma sustentável, ele é feito de maneira que cause o menor impacto possível no ambiente. Para isso, são feitas algumas ações como, por exemplo, limitar o número de visitantes e ensinar as pessoas a respeitar os animais. Assim, a gente tem a garantia de que todos vão sair ganhando, tanto os ecossistemas e seus moradores, quanto os comércios e os prestadores de serviços locais que se beneficiam economicamente com o turismo. Esse tipo de turismo tem a intenção de trazer práticas de viagem responsáveis, atentando-se também ao descarte correto do lixo e à redução de desperdícios. E com ele, podemos apoiar a conservação das raias-mantas e dos oceanos. Assim, a gente pode proporcionar um futuro melhor para nós mesmos e para as próximas gerações. E o que esperar do futuro das mantas? Bom, vimos vários índices preocupantes para o futuro da espécie, e não é um futuro muito distante, mas sabemos que a esperança está em vocês. Afinal de contas, se vocês ficaram até aqui, é porque têm interesse em conhecer mais e colaborar de alguma forma, e podem até se beneficiar com o processo. Então, pensando nisso, como você pode fazer sua parte como cidadão cientista? Ser cidadão cientista significa participar da produção científica e da conservação sem ter uma formação ou um treinamento formal na área. Nós somos aliados nessa luta. A participação da comunidade é extremamente essencial para que a gente consiga conservar nossas riquezas naturais. Dentre as diversas plataformas que existem que integram a sociedade e a comunidade científica, o Mantas possui em seu site o Banco Brasileiro de Mantas, onde você, mergulhador, pode contribuir com registros desses animais. Mas para que esses registros sejam capturados da melhor maneira possível, nós temos algumas dicas. Primeiro de tudo, posicione-se bem. Ao posicionar-se bem, você vai conseguir fazer um bom registro. Mas lembre-se, não perturbe, não toque e nem intercepte o animal. Antecipe seus movimentos e tome cuidado, não fique na rota da manta. Segundo, faça um bom registro, de preferência com uma boa iluminação. Se posicione abaixo da manta para tirar uma foto da parte ventral dela, da barriga dela, que é onde a gente tem muitas informações importantes, como as manchas que utilizamos para identificar os indivíduos, e também a gente pode perceber o gênero dessa espécie com a presença ou a ausência do clásper, que é o órgão reprodutor masculino. Mas além disso, tire foto de qualquer característica que te chame a atenção, como marcas, cicatrizes, pedaços faltando, mordidas. Isso é extremamente importante para o estudo dessas mantas.
Terceiro, complete o registro com fotos do dorso do animal. Se possível, procure por manchas, cicatrizes, deformações e partes do corpo faltando. E o mais importante de tudo, aproveite cada segundo mergulhando com esses animais fantásticos. Quarto, melhore seu registro. Depois do mergulho, selecione as melhores fotos, os melhores vídeos dos melhores ângulos. Recorte as imagens de maneira a eliminar as bordas e informações em excesso. Além disso, também rotacione as imagens de maneira que as mantas fiquem em posição vertical, pois isso auxilia na nossa comparação entre registros. Quinto, organize o seu registro. Marque data, horário e local e qualquer outra informação adicional possível, como por exemplo a temperatura da água. Sexto, por fim, compartilhe seu registro no banco de dados no site do Mantas. Ser um cidadão cientista requer comprometimento com as diretrizes do projeto em que você colabora, a fim de garantir que todos os dados coletados sejam de alta qualidade e possam ajudar a ciência de forma efetiva. Também vale ressaltar que o diálogo e a cooperação entre instituições, pescadores e mergulhadores é crucial para promover uma gestão mais acessível e eficaz dos recursos naturais. Como cidadão cientista, você também pode colaborar com os pesquisadores em atividades de campo, auxiliando com informações do local ou de técnicas de mergulho. Além disso, se você também tiver ideias de como melhorar a preservação dos ecossistemas marinhos e costeiros, você pode compartilhar suas ideias com instituições para que elas possam botar essa ideia em prática ou compartilhar o conhecimento. Nós somos aliados e juntos podemos construir um futuro diferente para as mantas. Seja um cidadão cientista e faça parte dessa corrente de amor que luta tanto pela biodiversidade do nosso planeta.